A sabedoria do corpo. O que é experiência? O que é vida? O que é movimento? O que é realidade? Para esse tipo de pergunta, devemos dar a resposta de Santo Agostinho. Para o que é tempo? Eu sei, mas quando me perguntam, não sei mais. Experiência, vida, movimento e realidade são alguns dos sons usados para simbolizar a soma de sensações, pensamentos, sentimentos e desejos. E se alguém pergunta, o que são as sensações, etc., só posso responder, não seja bobo, você sabe muito bem, não dá para continuar definindo as coisas sem parar, senão vamos ficar rodando em círculos. Definir significa fixar, e pensando bem, a vida real não é fixa. O fim do capítulo anterior insinua que a coisa fundamental, que não pode ser definida nem fixa, pode ser representada pela palavra Deus. Se isso for verdade, sabemos o que é Deus o tempo todo, mas quando começamos a raciocinar a esse respeito, não sabemos mais. Pois quando começamos a pensar sobre experiência, tentamos fixá-la em formas e ideias rígidas. É o velho problema de tentar fazer pacotes de água ou colocar o vento dentro de uma caixa. Ainda assim, a religião sempre ensinou que Deus é algo do qual se pode esperar sabedoria e orientação. Ficamos acostumados à ideia de que sabedoria quer dizer conhecimento, conselho e informação, pode ser expressa em enunciados verbais, formados por instruções específicas. Se isso for verdade, é difícil ver como sabedoria pode vir de algo impossível de definir. Mas, na verdade, o tipo de sabedoria que pode ser posto na forma de instrução específica equivale a muito pouco, e a maior parte da sabedoria que usamos na vida cotidiana nunca nos chegou como informação verbal. Não foi através de enunciados que aprendemos a respirar, engolir, ver, fazer o sangue circular, digerir a comida e resistir a doenças. Mesmo assim, essas coisas acontecem graças aos processos mais complexos e maravilhosos que nenhum conhecimento livresco e nenhuma habilidade técnica pode reproduzir. Isso é sabedoria de verdade. Mas o cérebro tem pouco a ver com ela. É o tipo de sabedoria do qual precisamos para resolver problemas reais e práticos da vida humana. Já fez maravilhas por nós e não tem por que não fazer muito mais. Sem nenhum aparato técnico, sem cálculo para fazer previsões, os pombo-correios conseguem voltar para o poleiro vindo de longas distâncias. Aves migratórias conseguem ir para o mesmo lugar todo ano, e as plantas conseguem inventar dispositivos maravilhosos para lançar as sementes ao vento. É claro que essas coisas não são feitas de propósito, o que significa que não houve plano nem ponderação. Se soubessem falar, os animais e as plantas não conseguiriam explicar como essas coisas são feitas, melhor do que um sujeito comum consegue explicar como o coração bate. Os instrumentos que desempenham essas funções são órgãos e procedimentos do corpo, ou seja, de um paradigma de movimento misterioso que não entendemos e não sabemos definir. No geral, contudo, os seres humanos pararam de desenvolver os instrumentos do corpo. Cada vez mais tentamos nos adaptar à vida através de ferramentas externas e tentamos solucionar nossos problemas pelo pensamento consciente mais do que através do domínio técnico inconsciente. Isso é muito menos vantajoso do que gostamos de supor. Existem, por exemplo, mulheres primitivas capazes de dar à luz
uma criança enquanto trabalham no campo. E depois de fazer as poucas coisas necessárias para garantir que o bebê fique seguro, aquecido e confortável, continuam o trabalho. Por outro lado, a mulher civilizada precisa ser levada para um hospital complexo e lá, rodeada por doutores, enfermeiras e por incontáveis engenhocas, ela expulsa o coitado para o mundo em longas contorções e dores excruciantes. É verdade que a asepsia impede que muitas mães e crianças morram. Mas por que não podemos ter asepsia e um método natural e fácil de dar à luz? A resposta para essa pergunta e para outras perguntas parecidas é que fomos ensinados a negligenciar, desprezar e violentar nosso corpo e a colocar toda a confiança no cérebro. Na verdade, a doença peculiar da pessoa civilizada poderia ser descrita como uma obstrução ou um cisma entre o cérebro, sobretudo o córtex, e o resto do corpo. Isso corresponde à divisão entre eu e mim, pessoa e natureza, e à confusão do Ouroboros, a cobra confusa que não sabe que o rabo e a cabeça andam juntos. Felizmente, há pelo menos 2 cientistas que chamaram a atenção para essa cisão nos últimos anos, a saber, Lancelot Law White e Trigan Burron. White chama essa doença de dissociação europeia, não porque seja exclusiva da sociedade euro-americana, mas porque é especialmente característica dela. Tanto White quanto Burron fizeram uma descrição ou um diagnóstico clínico da cisão, cujos detalhes não cabem aqui. Diz basicamente, em linguajar médico, que deixamos o pensamento racional se desenvolver e dominar a vida sem qualquer proporção com o papel desempenhado pela nossa sabedoria instintiva, que estamos deixando cair na atrofia. Como consequência, o indivíduo está em guerra contra si mesmo. O cérebro deseja coisas que o corpo não quer, e o corpo deseja coisas que o cérebro não permite. O cérebro dá instruções que o corpo não segue, e o corpo envia impulsos que o cérebro não consegue entender. De um jeito ou de outro, o sujeito civilizado concorda com São Francisco ao pensar no corpo como um irmão burro. Mas até mesmo os teólogos reconhecem que a fonte do mal e da estupidez não está no organismo físico como um todo, mas no cérebro separado, dissociado, que eles chamam de vontade. Quando comparamos o desejo humano com o animal, encontramos várias diferenças extraordinárias. O animal tende a comer com o estômago e o ser humano com o cérebro. Quando o estômago do animal está cheio, ele para de comer, mas o ser humano nunca tem certeza de quando parar. Depois de comer o máximo que a barriga aguenta, continua se sentindo vazio, continua sentindo um comichão por se satisfazer ainda mais. Isso se deve, em grande parte, à ansiedade, a saber que uma provisão constante de comida é incerta. Portanto, coma o máximo que puder enquanto puder. Isso se deve também a saber que, em um mundo inseguro, o prazer é incerto. Portanto, o prazer imediato de comer deve ser explorado ao máximo, mesmo que prejudique a digestão. O desejo humano tende a ser insaciável. Estamos tão ansiosos por prazer que nunca achamos que basta. Estimulamos os órgãos sensoriais até que fiquem insensíveis, de forma que, se o prazer vai continuar, eles precisam de estímulos cada vez mais fortes. Para se defender, o corpo fica doente de tensão, mas o cérebro não quer parar. O cérebro está em busca da felicidade, e porque o cérebro está muito mais preocupado com o futuro do que com o presente, concebe a felicidade como garantia de um futuro de prazeres indefinidamente longo.
Ainda assim, o cérebro também sabe que não tem um futuro indefinitivamente longo, de forma que, para ser feliz, precisa tentar acumular todo o prazer do paraíso e da eternidade em um espaço de poucos anos. É por isso que a civilização moderna é em quase todos os aspectos um círculo vicioso. Sua fome é insaciável, porque seu estilo de vida a condena à frustração perpétua. Como vimos, a raiz dessa frustração está em viver para o futuro, e o futuro é uma abstração, um intervalo racional na experiência, que existe apenas para o cérebro. A consciência primária, a mente básica, que conhece a realidade em vez de conhecer ideias sobre ela, não conhece o futuro. Vive ancorada no presente e não percebe nada além do que está acontecendo nesse momento. O cérebro engenhoso, no entanto, olha para aquela parte da experiência presente chamada memória e, ao estudá-la, se capacita a fazer previsões. Essas previsões são relativamente tão precisas e confiáveis, por exemplo, todo mundo morre, que o futuro toma uma grande medida de realidade, de tão grande que o presente perde o valor. Mas o futuro ainda não chegou e não pode se tornar parte da realidade vivida até que seja presente. Já que o que sabemos sobre o futuro é feito de elementos puramente abstratos e lógicos, inferências, palpites, deduções. Ele não pode ser comido, sentido, cheirado, visto, escutado, nem aproveitado de qualquer outro jeito. Persegui-lo significa perseguir um fantasma em retirada constante. E quanto mais rápida é a perseguição, mais rápido ele corre. É por isso que todos os eventos da civilização estão corridos, porque quase ninguém aproveita o que tem e está sempre buscando cada vez mais. A felicidade, portanto, consistira não de realidades sólidas e substanciais, mas de elementos abstratos e superficiais, como promessas, esperanças e garantias. Dessa forma, a economia racional, projetada para produzir essa felicidade, é um círculo vicioso fantástico, que deve produzir cada vez mais prazeres ou ruir. Gerando uma excitação constante dos ouvidos, dos olhos e das terminações nervosas com fluxos incessantes de barulho, quase inescapáveis, e distrações visuais. O alvo perfeito para as metas de tal economia é a pessoa que vive com o rádio colado no ouvido, de preferência usando um aparelho portátil, que pode ser carregado para qualquer lugar o tempo todo. Os olhos vagam sem descanso, da televisão para o jornal, dele para a revista, mantendo a pessoa em um tipo de orgasmo sem pausa, através de uma série de relances provocantes de carros que brilham, corpos femininos que brilham e outras superfícies sensuais intermeadas com restauradores de sensibilidade. Como se fosse tratamentos de choque, em lampejos de interesse público, como cenas de execução de criminosos, corpos desfigurados, aviões destroçados, lutas profissionais e prédios em chamas. A literatura ou o discurso que acompanha isso também são produzidos para provocar sem satisfazer, para substituir qualquer gratificação parcial por um novo desejo, pois esse fluxo de estímulos é projetado para produzir anseios por cada vez mais do mesmo, embora em maior volume e velocidade. E esses anseios nos levam a fazer trabalhos que não têm interesse algum a não ser o pagamento, para comprar mais rádios extravagantes, carros mais lustrosos, revistas mais superficiais e televisões melhores. Tudo conspirando de um jeito ou de outro
para nos persuadir que a felicidade está ao alcance da mão, se comprarmos cada vez mais. Apesar do imenso alvoroço e do fluxo nervoso, somos convencidos de que dormir é desperdício de tempo precioso e continuamos a caçar fantasias noite adentro. Os animais passam muito mais tempo cochilando e vagabundeando a seu bel prazer, mas porque a vida é curta, os seres humanos precisam abarrotar os anos com a maior quantidade possível de consciência, atenção e insônia crônica, para ter certeza de não perder o último pedaço de prazer estonteante. Não é que as pessoas que se submetem a esse tipo de coisa sejam imorais. Não é que as pessoas que geram esse tipo de coisa sejam exploradores malvados. A maioria delas tem a mesma postura mental dos explorados, com a única diferença de estarem em um cavalo mais caro do carrossel. O problema de verdade é que estão completamente frustradas, pois tentar agradar o cérebro é como tentar beber pelas orelhas. Dessa forma, elas estão cada vez menos capazes de prazer real, cada vez menos sensíveis às alegrias mais agudas e sutis da vida que são, de fato, extremamente comuns e simples. O caráter vago, nebuloso e insaciável do desejo cerebral faz com que seja particularmente difícil pôr o pé no chão, ser material e real. No entanto, o humano civilizado não sabe o que quer. Trabalha pelo sucesso, pela fama, para um casamento feliz, por diversão, para ajudar os outros ou para ser uma pessoa de verdade. Mas esses desejos não são reais, porque não são coisas de verdade. São os subprodutos, os sabores e aromas das coisas de verdade, sombras que não têm existência longe de alguma substância. Dinheiro é o símbolo perfeito de todos esses desejos, sendo o mero símbolo da riqueza de verdade, e transformá-lo em meta é o exemplo mais escancarado do que a confundir medidas com a realidade. Está, portanto, longe de correto dizer que a civilização moderna é materialista, isto é, se materialista for alguém que gosta de matéria. O moderno cerebral não gosta de matéria, mas de medidas. Não gosta de sólidos, mas de superfícies. Ele bebe pela porcentagem de álcool, e não por causa do corpo e do gosto do líquido. Constrói e exibe uma fachada imponente, em vez de criar um espaço para viver. Portanto, tende a exibir estruturas que de fora parecem mansões senhoriais, mas que por dentro são tocas. O domicílio dessas tocas é projetado menos para que se viva ali do que para passar uma impressão. O espaço principal é destinado a uma sala de estar, de proporções normais para uma casa grande, enquanto espaços essenciais para se viver, e não para o mero entretenimento, como a cozinha, são reduzidos a pequenos armários, onde mal dá para se mexer, muito menos para cozinhar. Como consequência, essas cozinhas de galé deploráveis proporcionam um cardápio fortemente gasoso, coquetéis e aperitivos, em vez de refeições honestas, porque queremos ser damas e cavalheiros e passar a impressão de que temos criados. Não sujamos as mãos cultivando e preparando comida de verdade. Em vez disso, compramos produtos pela fachada e pela aparência, não pelo conteúdo. Fruta imensa e sem gosto, pão que é pouco mais que espuma leve, vinho disfarçado com produtos químicos e legume cujo gosto vem das misturas áridas de tubos de ensaio, que o torna tão impressionante quanto a polpa. Podemos supor que o exemplo mais expressivo da bestialidade e da animalidade do homem moderno seja sua paixão por sexo, mas na verdade
Não há quase nada bestial ou animal nisso. Os animais têm relações sexuais quando sentem vontade, o que costuma acontecer de acordo com um tipo de modelo rítmico. Durante os intervalos, eles não têm desejo sexual. Mas dentre todos os prazeres, o sexo é aquele que o humano civilizado persegue com mais ansiedade. Nota-se que o anseio é mais cerebral que corporal, por causa da impotência comum no macho quando ele chega às vias de fato, o cérebro procurando algo que os genes não desejam naquele momento. Isso deixa extremamente confuso, porque ele simplesmente não entende como é possível não querer a grande delícia que é o sexo, se ele está disponível. Ele almejou aquilo por dias e horas a fio, mas quando a realidade chega, o corpo não coopera. Como acontece com a alimentação, o olho é maior do que a barriga, de forma que no amor ele julga a mulher por padrões, que são muito mais visuais e cerebrais do que sexuais e viscerais. Ele se atrai pelo brilho superficial da parceira, pela delicadeza da pele dela, mais do que pelo corpo real. Quer algo que tenha a estrutura óssea de uma criança, mas que deveria servir de suporte para as curvas exteriores e para as ondas suaves da feminilidade. Não uma mulher, mas um sonho inflável de borracha. A função do sexo em si, no entanto, continua no domínio da sabedoria instintiva, que pouco pode fazer para aumentar o prazer que já é intenso, para deixá-lo mais rápido, rebuscado e frequente. O único jeito de explorá-lo é a fantasia cerebral, carregar tudo de coqueterie e de insinuações de deleites indefinidos por vir, como se um abraço mais extasiante sempre pudesse ser alcançado através de alterações de superfície. Um exemplo especialmente significativo do cérebro versus corpo, ou medidas versus matéria, é a completa escravidão a que os relógios submetem o ser humano moderno. Relógios são utensílios convenientes para marcar um encontro com um amigo ou para ajudar as pessoas a fazerem coisas juntas. Embora coisas desse tipo já acontecem muito tempo antes que eles fossem inventados. Não deveríamos quebrar os relógios, apenas mantê-los no devido lugar. E ficam bem fora de lugar quando tentamos adaptar nosso ritmo biológico para comer, dormir, evacuar, trabalhar e relaxar a sua rotação circular uniforme. Nossa escravidão perante esses mestres da repetição mecânica foi longe demais. Está tão entranhada na nossa cultura que mudar isso não passa de um fio de esperança. Sem os relógios, a civilização entraria em colapso. Uma cultura menos cerebral aprenderia a acertar o ritmo corporal em vez do relógio. A capacidade do corpo de prever o futuro tem relação com o medo da morte. Conhecemos várias pessoas que concordariam com Stevenson. Sob o vasto céu estrelado, abra uma cova para eu me deitar. Vivi feliz e morro feliz, e me entrego com vontade. Pois quando o corpo está esgotado e o cérebro cansado, todo o organismo fica receptivo à morte. Mas é difícil entender como a morte pode ser bem-vinda quando se é jovem e forte, de forma que ela é temida como um evento terrível. Pois o cérebro, do seu jeito imaterial, olha para o futuro e concebe esse ir adiante para sempre como um bem, sem perceber que sua própria matéria acabaria por achar o processo insuportavelmente cansativo. Sem levar isso em consideração, o cérebro não vê que, sendo ele mesmo algo material e sujeito à mudança, seus desejos mudam e vai chegar um tempo em que a morte vai ser boa. Em uma manhã ensolarada,
Depois de uma noite de descanso, ninguém quer dormir. Mas depois de um longo dia de cansaço, a sensação de se jogar na inconsciência é extremamente agradável. Infelizmente, não são muitos os que morrem em paz. Morremos de acidentes e de doenças dolorosas. E é mesmo trágico quando uma pessoa cuja mente é ainda jovem e ativa luta em vão contra um corpo moribundo. No entanto, tenho certeza de que o corpo morre porque quer. Ele acha que está além das suas forças resistir à doença ou curar o ferimento. Portanto, cansado da luta, se volta para a morte. Se a consciência fosse mais sensível aos sentimentos e aos impulsos do organismo como um todo, compartilharia esse desejo e, na verdade, às vezes compartilha. Chega-se perto desse estado quando, gravemente doente, alguém poderia morrer a qualquer momento. Embora, às vezes sobreviva, seja porque o tratamento médico reanima o corpo ou porque ainda haja forças inconscientes no organismo que são capazes de curar. Acostumada como está a pensar no ser humano como dualismo entre mente e corpo, e a encarar a primeira como sensível e o segundo como um animal idiota, nossa cultura é uma afronta à sabedoria da natureza e uma exploração destrutiva do organismo humano como um todo. Estamos frustrados o tempo todo, porque o pensamento verbal e abstrato do cérebro nos dá a falsa impressão de podermos nos desprender de todas as limitações de finitude. Esse pensamento esquece que uma infinidade de alguma coisa não é uma realidade, mas um conceito abstrato, e nos convence de que desejamos essa fantasia como se fosse uma meta real de vida. O símbolo externo desse jeito de pensar é um objeto quase completamente irracional e inorgânico, a máquina, que nos dá a sensação de sermos capazes de nos aproximar do infinito, pois a máquina pode aguentar tensões para muito além da capacidade do corpo, e também há ritmos monótonos que o ser humano jamais suportaria. Por mais que ela seja útil como ferramenta e servo, idolatramos a racionalidade dela, a eficiência e a capacidade de abolir limitações de tempo e espaço. Portanto, permitimos que ela regule nossa vida. Logo, os habitantes de uma cidade moderna que trabalha são gente que vive dentro de uma máquina e é jogada de um lado para o outro pelas engrenagens. Eles passam os dias em atividades que se resumem, na maioria das vezes, a contar e medir, vivendo em um mundo de abstração racional, que tem pouca relação com estar em harmonia com os grandes ritmos e processos biológicos. Aliás, agora atividades mentais desse tipo podem ser feitas de forma bem mais efetiva por máquinas do que por seres humanos. Tanto que, em um futuro não muito distante, o cérebro humano pode se tornar um mecanismo obsoleto para cálculos lógicos. O computador humano já está sendo amplamente substituído pelos computadores mecânicos e elétricos, que são bem mais rápidos e eficientes. Se, portanto, o bem e o valor mais precioso que o ser humano tem é o cérebro e a habilidade de calcular, ele vai se tornar mercadoria invendável em uma era em que a operação mecânica de raciocinar pode ser feita pelas máquinas com mais eficiência. O ser humano já usa inúmeros dispositivos para substituir o trabalho feito por órgãos do corpo nos animais, e combinaria com essa tendência exteriorizar as funções de raciocínio do cérebro, portanto, entregar o governo da vida para monstros eletromagnéticos. Em outras palavras,
Os interesses e as metas da racionalidade não são os mesmos interesses e metas do ser humano como organismo uno. Se continuarmos a viver para o futuro e a fazer com que o principal trabalho da mente seja prever e calcular, o ser humano pode acabar se tornando o apêndice parasitário de uma massa de engrenagens. Na verdade, de acordo com um certo ponto de vista, essa racionalização da vida não é racional. O cérebro é esperto o suficiente para ver o círculo vicioso que criou para si mesmo, mas não pode fazer nada a respeito.